Guardar um pouquinho para ver se o Gilberto aparece aqui, para fazer o convite dele. Vamos aceitar o Gilberto online. Alô, Gilberto. Já estamos ao Opa! vivo. Conseguimos! Depois de uma longa e árdua batalha. Aos poucos a gente aprende, né? Vou me apresentar para quem não me conhece. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson, mais conhecido como Ponce, né? Recém-aposentado e partindo para acrescentar mais alguma profissão às outras 28 que eu já tenho. Então, estou descobrindo as oportunidades, né? a, conhecendo coisas novas e escolhendo o que eu vou fazer após a aposentadoria, qual que eu vou acrescentar nessa, né? O convidado é Gilberto, meu irmão, né, que já está com alguma experiência em acesso a fazer live já, e eu vou dar um toque do Gilberto, ele tem como é que diz, já participou de um livro, já participou de algumas lives, então, mas eu vou deixar o Gilberto se apresentar, tá ok? Então fala aí, Gilberto, te apresenta. Olá, eu sou Gilberto Poço Dias, como a gente costuma dizer no meio, um apaixonado pelo empreendedorismo, pela dança de salão e pelos retratos que registram os acontecimentos. Retrato, pensa-se que não é fotografia. O retrato é uma transmissão de informações através de uma câmera fotográfica. Eu já venho brincando com o mundo digital no Instagram, não muito mais tempo que o Nelson, não, é uma diferença de poucos meses. Eu comecei esse brinquedo em outubro do ano passado, então outubro, novembro, dezembro, janeiro, e tem 4 meses e meio, mas já fiz várias lives, uma até a semana passada, uma live diretamente do Uruguai. Atravessei a fronteira de Jaguarão para o Uruguai, cheguei em Rio Branco, fiz uma transmissão internacional, né? E eu tenho participado de lives neste momento do pessoal do livro Autor Palestrante. A gente está se apresentando e tocando o conteúdo que o nosso livro, desses 25 autores, cada um com o seu tema, e a gente tem feito uma troca de lives para poder se apresentar. Amanhã mesmo eu tenho uma agendada para as 14 horas, já convido para participarem ao vivo, onde eu vou falar com outro coautor do mesmo livro, e nós vamos falar sobre o tema que nos propusemos a participar. Mas é uma satisfação muito grande a gente poder fazer essa live entre eu e o Nelson, dois irmãos de sangue, que, apesar das distâncias, a gente aprendeu hoje andar conversando, contando a história da família, né? A nossa mãe, que ficou órfã aos 2 anos de idade, e o pai dela, 2 anos de idade em 1916, né? Vamos colocar isso no tempo. E o pai dela colocou todos os filhos na casa de cada padrinho. E cada um foi morar num lugar diferente. E eles nunca perderam a conexão entre eles. Morando no Rio de Janeiro, morando em Santos, em Rio de Janeiro, em vários locais, nunca perderam a conexão. E conosco acontece a mesma coisa. A gente, apesar de estar com distância de quilômetros, nós nunca nos distanciamos um do outro. Com a proximidade da tecnologia, isso facilitou muito mais. Quando a gente tinha que estar telefonando, escrevendo carta, era mais difícil. Mas hoje, com o acesso à tecnologia, principalmente que a gente está aqui, ó, tete a tete, a gente já facilita pelo berço tecnológico que a gente participou. Mas, Nelson, vamos falar do que tu andas fazendo hoje? Hoje eu vou contar de ontem, De ontem, porque então. nessas buscas, né, nessas buscas por coisas diferentes, eu fui fazer uma visita numa usina fotovoltaica, né? Para quem não sabe o que é uma usina fotovoltaica, a gente tem alguns casos que o pessoal tem instalado nas casas para captar a energia da luz da rua e transformar em energia elétrica. E uma usina é um monte dessas pequenas casas, né?
para produzir para terceiros. É como se fosse uma indústria, como se fosse uma hidroelétrica, né? Só que toda ela com captação da energia solar, da luz, né? Então, nós vamos conhecer como é que funciona esse mercado, como que eles trabalham, no caso da usina, né? Então, foi assim, bacana, uma experiência bacana, fizemos uma farra da viagem, né? Mas já foi bastante elucidador, muito legal, tá? Essas placas, elas são colocadas aonde? Elas ficam instaladas em campos, em beira de estrada? Então, é bem na visão de usina. Tem um monte, a empresa aluga uma área e coloca. É comum ver isso na estrada, né? Já tem bastante. Então, ela coloca um monte daquelas placas solares, capta energia durante o dia, um certo horário, mais durante. É uma curva, né? Durante o meio do dia, ela produz bastante, pouquinho no começo e pouquinho no final. E ela capta energia ali, injeta na rede elétrica e manda para quem contratou aquela energia, né? Está sendo produzida solar naquele momento. Tá? No caso, contratou no caso da Companhia Estadual de Energia Elétrica, né? Então, o contratante não necessariamente seja a companhia. O contratante pode ser um terceiro qualquer que compra essa energia produzida em outro lugar. E a companhia que tem essa que serve a gente nas casas, ela só transporta a energia de um lugar para o outro. Mas essa energia não necessariamente venha de uma usina, no modo tradicional, a usina que a gente vê como é que chama? As As hidrelétricas, eólicas, as a eólica, eólicas, todas essas, tá? Então, agora que está na moda são essa energia que vem produzida nessas fazendas, vamos chamar assim de uma fazenda solar. é o que a gente vê Tá? na beira da É estrada, o que né? a gente vê na beira da estrada. Tá? E assim, o bacana disso, que foi interessante nessa visita, é como funciona esse mercado. Então, eu descobri lá que é possível uma pessoa comprar um pedaço de uma usina, através de comprar uma participação na usina. Ou a pessoa pode contratar uma usina, faz uma usina para mim. E aí produz lá uma quantidade de energia elétrica, faz uma fazenda própria de produção de energia elétrica. Eu tenho aqui em Florianópolis, vamos imaginar, vamos lembrar, né, que tu está em Pelotas e tu está em Florianópolis, né? Aqui em Floripa, eu posso ter uma indústria e contratar uma fazenda de energia lá no oeste de Santa Catarina. Eu posso mandar fazer para mim ou eu posso comprar um título e participar de uma usina que tem lá e comprar um pouquinho da energia. Eu posso comprar essa energia ou posso fazer tipo um investidor? Eu coloco o dinheiro lá para ela vender energia e eu receber uns pila, como diz o gaúcho? Exatamente. Eu posso comprar uma participação, né, uma participação nela, e aí ganho dividendos dessa participação, tá? Por mês, tá? É até interessante assim o rendimento, assim, é bem, bem bom o rendimento, né? E eu posso comprar uma parte dessa energia com desconto também. Além de participar com o lucro, eu posso comprar com desconto também a energia. Então, essa energia que eu consumo em casa, ela pode está sendo gerada lá na fazenda de energia elétrica. Exatamente. Eu vou se lembrar da loja. Assim, de casa, a gente sempre lembra dessa que tem em cima da casa da gente, né? Vamos imaginar que eu tenho uma loja, tá? Eu compro a energia elétrica, eu participo de uma usina e compro energia e ela vem através da rede que tem da Celesc, aqui no caso, né? Vem a energia até a minha loja. E eu não pago a Celesc, eu pago a geradora dessa usina. Pago um pouquinho para a Celesc, que é a transmissão da energia através da fiação dela, né? Mas a energia em si eu compro lá da geradora. Eu sempre pensei que a geradora oferecia para a empresa distribuidora e a empresa distribuidora entrega da minha casa. Era o conceito que eu tinha fazendo tentando entender como funciona a placa no telhado de casa, né? Porque a placa no telhado de casa eu gero uma energia e coloco na rede. Então eu tenho uma energia de saída e tenho uma energia de entrada. Tem dois medidores. Quando eu compro da fazenda, como é que funciona isso? Eu vou pagar duas faturas? Eu pago só a fatura da energia que vem de lá. Quando sobra energia lá na fazenda, eles vendem para outro que eu não sei nem quem é. Tá, mas o quanto que eu pago para a distribuidora?
Eu pago uma tarifa pequena que é só da distribuição, tarifa da energia mesmo, eu pago para a fazenda. Em média, assim, pelos comentários do pessoal, ela chega assim, com uns 10% de desconto em relação à tarifa paga normalmente por uma empresa, uma casa. Hoje a gente deve estar pagando a residencial em torno de R$ 1 o quilowatt, né? Lá vai custar 80 90 centavos. centavos. Exatamente. Bem com desconto. Isso é tudo suposição, né? Porque o cálculo é feito para cada caso, né? Mas foi fantástico, assim. Foi uma visita super legal, porque eu não imaginei que podia ter alguém que tivesse primeiro que eu pudesse participar, que eu pudesse comprar um título de uma usina fotovoltaica, né? E ao mesmo tempo também poder comprar energia só para mim, olhando de um lugar. Eu vi uma empresa lá de telecomunicações que até foi surpreendente, ela trabalha com internet, tem 2.600 funcionários lá. E está fazendo uma grande implantação de redes de 5G. E ela comprou um monte como assim? Comprou vamos falar, um balde de quilowatts, tá? Que virão de mais de uma usina. Então ela contratou essa empresa para fazer uma usina, para ela receber a energia elétrica, para ela usar nessas torres todas que ela vai instalar por um monte de lugares no estado. É interessante, porque o que eu sempre vejo é como eu construo. Eu tenho um amigo aqui em Pelotas que tem uma padaria grande, e ele lá no sítio dele, lá na cascata, ele botou as placas. E ele coloca essa energia na rede. E ele recebe como desconto na conta dele no ponto de consumo, né? A gente vai entrar na legislação, né? Aí, no caso, é CPF para CPF. É dele para ele mesmo. Isso, é CNPJ para CNPJ, no caso dele, né? No caso da usina, ele vai para outro CPF ou outro CNPJ. É bem interessante isso. Fantástico. E tem muita demanda de investidores? Eu acredito que sim. Eu fiquei bem coçado de investir também. Fiquei com vontade de botar um trocado lá e participar. Botar uns pila lá para ver o que vai dar. Vamos falar na linguagem do gaúcho, botar uns pila lá para receber um pingadinho todo mês na conta, porque vai vir quem participa como cotista da usina, recebe um dinheirinho todo mês de participação. Lá vem lá um e pouco por cento ao mês do valor que investiu na usina. E tu sabe fazer um parênteses cultural, e tu sabe por que o gaúcho chama de pila? Não tenho nem ideia. Eu sou gaúcho, Bom, então vamos lá. Eu sou gaúcho de pouco tempo. Então, para começar, o gaúcho usa a pila para qualquer transação comercial. Ele compra um picolé de 4 pila, ele compra uma televisão de 2 pila, ele compra um automóvel de 100 pila, porque ela assume a grandeza do negócio. Então, se um carro custa 100 mil reais, ele compra por 100 pila. Ele compra um picolé de 4 reais, ele paga com 4 pila. Tá? Mas isso é uma conversão de gaúcho. O Pila era um político gaúcho que o sobrenome dele era Pila. E ele criou uma conversão na época que o dinheiro andava escasso no Rio Grande do Sul, então tudo era com o Pila que determinava. E aí depois virou Pila e o gaúcho assumiu isso como uma característica, assim como ele canta o hino rio-grandense, ele fala o bate, ele usou o Pila como dinheiro. Mas voltamos, encerrada o parênteses cultural, voltamos aos nossos temas. E aí vamos a outras buscas, né? Essa foi uma busca, a outra busca que eu fui como estagiário de uma imobiliária, que é a outra Depois busca. De quantos anos de trabalho e quantos empreendimentos já tivesse? São 28 empreendimentos até o dia da aposentadoria, em 60 anos de trabalho. Primeiro trabalho, eu acho que nós temos que fazer uma live para contar essa parte da história. Com certeza. Eu acho que dá para marcar para contar essa parte da história, porque eu aprendi a vender contigo aos 8 anos de idade, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode até marcar uma outra live só para contar o início do empreendimento, mas eu comecei com 8 anos de idade e estou com 68, então são 60 anos de trabalho. E 28 tipos diferentes deve ter mais uns pingadinhos pelo meio, mas 28 tipos diferentes de atividade nesse período. E nesses
60 anos de trabalho, tu tivesse quantos anos de CLT? De carteira assinada, Que a gente 32 chama de anos. CLT, É, né? CLT é o tipo de operação. são 32 anos de carteira assinada, mas soma nesse período aí, para pegar os 60, o período como empresário. Então, Sim, por tem, isso que eu perguntei, quantos anos tu tem de CLT para deduzir dos 60 a diferença? Se tu tivesse um período de Embratel, depois um período de Caixa Econômica Federal. o CLT basicamente é isso aí. Eu não tive um outro emprego registrado mesmo, foi só a Embratel e a Caixa Econômica. Eu olho assim, É, totalmente antagônico. Um isso. técnico na área de telecomunicações e o outro na área financeira. É, Totalmente mas isso antagônico. é, mas isso fala exatamente isso que eu tenho. Eu tenho escrito muito sobre a nossa história e agora vai de novo um outro pedaço, talvez para outra live. A nossa veia empreendedora vem do final do século XIX, quando dois imigrantes vieram. Na prática foram três imigrantes, né? Porque o vô do pai e a avó da mãe vieram de Portugal, né? Não, o vô do pai veio de Portugal e o vô da mãe veio da A Espanha. Espanha e Portugal. Da Uhum. Espanha e Portugal. E eles chegaram no Brasil, o que sobrou para eles era empreender, né? E então essa veia empreendedora da família, mesmo que passe por uma CLT da vida, a gente tem no DNA da família uma veia empreendedora, né? Uhum. O empreendedor vem sozinho. Empreendedor, exatamente. Empreendedor e empresário, porque durante o período que nós tivemos de CLT, eu também tive dois períodos de CLT, nós fomos empreendedores dentro das empresas que nós trabalhamos. Porque Sim. nós fomos inovadores, a gente propôs maneiras diferentes, que isso é inovação, né? Maneiras diferentes de fazer o trabalho do dia a dia. Então, nós tivemos como uma marca dentro do CLT um empreendedor também. Porque esse é outro detalhe que eu digo. Empreender não é ser empresário. Para ser empresário, ele precisa ser empreendedor, porque senão não dá certo. Agora, para ser um bom CLT, ele pode ser empreendedor. Então, já aproveitando o gancho aí, né? A gente já sabe que vai ter que ter outras lives. Mas fala para mim um pouquinho qual a tua maior tempo de empreendedor? O que tu fizesse no maior tempo de empreendedor teu? Minha última tarefa de empreendedor foram 1990 até 2022. Esse foi o período mais longo de empreendedor, onde eu estive à frente, eu implantei para mim e para a família 3 panificadoras, depois passei adiante, e tive um mini mercado. Isso desde 1990 até 2022, quando eu parei para começar uma nova etapa, que é a etapa que eu estou hoje. E eu tive de 1973 até 1990, eu fui CLT da Embratel. Então, eu fui empreendedor em vários setores, e nessa empresa, que foram 17 anos, eu, mesmo trabalhando, porque a Embratel não tinha restrição a isso, eu ainda tive alguns empreendimentos paralelos fora do horário de trabalho. Indústria de reatores, eu sempre gerei uma renda extra além. Por isso que eu me senti tranquilo para, em 90, me desligar da Embratel e tocar a vida sozinho. Então, hoje eu tenho muito mais tempo fora, né, vivendo por minha conta, do que de CLT. Para quem empreende desde os 9, 8, 9, 10 anos, é tempo, né? Então, eu já vou aproveitar o gancho que tu contasse que fizesse fora, né? Que a maior parte desse tempo fora, além de ter sido advogado, eu também fui vendedor de computadores, trabalhei na área de informática, né? Então, já dá um Então, gancho. Essa história, o nosso irmão falava muito, né? Nós temos que contar a nossa história, principalmente as profissões que nós tivemos. Mas nós temos muito para inspirar os outros. E hoje o Instagram permite isso. Eu vou puxar um pouquinho do gancho, porque tu desse uma passadinha muito rápida, tu falasse mais do livro recente que estás fazendo, né? Mas falasse pouco do livro da dança. Dá uma faladinha do livro da dança. São 2 projetos. O primeiro projeto é o livro da dança. A dança, inclusive, é a camiseta que eu tô. Ó. Uhum. A dança transforma a história de quem dança. Esse é um projeto do Marcelo Grangeiro, que foi o campeão da Dança dos Famosos,
da TV Globo, e hoje é o coordenador artístico do programa, e o Marcelo, inspirado em outras histórias, ele mais um grupo decidiu criar um livro que contasse a história. Então, a primeira edição do livro foi contada pelos professores de dança, o segundo livro, no qual eu faço parte, os 48 coautores, que conta a sua história com a dança, e o terceiro livro, que saiu agora recentemente, é o livro que fala sobre os empreendedores da dança. Foram pessoas que se qualificaram através de cursos superiores e se habilitaram para ser empreendedores da dança. Então, já está na terceira edição. Na segunda edição, que eu faço parte, a gente conta, é um relato daquilo que como é que a música entrou na nossa vida, né? E eu começo contando a minha história, o que a nossa avó dizia: se cair uma tampa de panela na cozinha e a panela fizer muito movimento, o Gilberto já está dançando. Eu era pequeno e isso já acontecia. Então a dança faz parte da minha vida desde sempre. E então o livro A Dança Transforma a História de Quem Dança é um conto, é uma história 48 que contaram a sua história com a dança, uns que começaram aos 40 e tantos anos, outros influenciados, mas a minha já nasceu dentro da família. A família era musical, nossa família era musical, então foi muito fácil. Agora, esse outro projeto que eu dei uma pincelada, que o autor palestrante, esse é um projeto diferente. É um projeto onde os palestrantes escrevem a sua palestra, para que ele, quando estiver no mercado, as pessoas vejam as 25 alternativas de conteúdo de palestra. Então é bem... Estou recebendo aqui um outro coautor, que é o Ricardo, tá? Que eu já fiz uma live com ele, a live internacional, diretamente do Uruguai, e ele está ao vivo agora conosco aqui, ó. Nelson, tu que chama a live, acena para ele aí. Eu já acenei, já. Ricardo, eu sou um convidado do meu irmão hoje aqui. Então a gente está contando um pouquinho da nossa história. O Nelson está iniciando no mundo, apesar de nós sermos digital, porque nós somos da tecnologia digital, nós dois não tínhamos o convívio no mundo de lives, ficar falando para pessoas sem a gente saber exatamente se estariam aqui ao vivo ou não. Mas então o livro do autor palestrante, o qual o Ricardo faz parte, a gente... Então, a gente escreveu um pouco da nossa proposta de conteúdo de conteúdo de palestra. Tá? E um dos objetivos dele, porque isso é um livro que não vai para a livraria. Então, os 25 palestrantes, em algum momento, vão fazer palestra. Em algum momento, nós falaremos do livro. Em algum momento, esses livros serão distribuídos. E esses livros chegarão na mão de empresários que vão ler os conteúdos e, em cima daquilo ali, vão contratar o tipo de conteúdo que interessa para eles. Então, é bem interessante esses dois projetos de coautoria de livro, que isso nunca me passou pela cabeça fazer coautoria. Eu já pensei em escrever o livro da história, da nossa história de trabalho, mostrando principalmente os erros, né? Porque é pelos erros que a gente aprende. Pelo menos a gente transfere para os outros o conhecimento melhor, para que os outros não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Então é bem interessante. Agora é um projeto novo. Agora estou me preparando para as mentorias, que é uma etapa bem diferente, onde eu já fiz bastante através de consultoria, mas mentoria tudo aqui, digital, na conversa. Então, primeiro tem que aprender a fazer isso que nós estamos fazendo, que já estamos no caminho. Eu vou é só ficar mais tranquilo. Eu vou aproveitar o gancho que está se falando aqui para convidar o pessoal a nos seguir, porque tem gente que está nos vendo que não nos conhece. Isso. Né? O Fábio Rocha aqui, ó, que está assistindo. Então, vamos chamar essa turma da próxima vez. Então, se o pessoal colocar como nos seguindo, a gente vai poder contar a história. Já está aberta a porta para a primeira história, que é a nossa vida diferente, vamos dizer assim, né? A vida o primeiro passo na vida de empreendedores, né? Isso. Vamos
Então, assim, ninguém sabe o ponto da nossa conversa. Nós estamos aqui já há algum tempo, isso aqui vai ser compartilhado no Instagram e as pessoas não terão ideia exatamente. Nós estamos conversando hoje, numa quarta-feira de fevereiro. Dia 12 do 2 de 25. Dia 12 de 2 de 25, estamos conversando, onde o Nelson está debutando numa live ao vivo e a cores, como a gente diria no termo da Embratel, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. O Nelson é um recém-aposentado, eu tecnicamente já estou aposentado desde 2003, quando eu digo tecnicamente que eu parei de contribuir para se receber, mas eu parei de fato em 2022, estou numa nova etapa para seguir na trilha do mentor. Tá? Então, ainda estou num processo de preparação, e esse processo de preparação passa aqui em lives como essa que nós estamos fazendo. Tu sabe para onde tu vai para a mentoria, já está bem caracterizado, né? Eu ainda estou naquela de experimentar sem saber exatamente para onde eu vou. Deixa a vida me levar e vamos ver o que dá. Né? Mas tu vai acabar na mentoria, porque a mentoria não significa mentor. Sempre tem alguém precisando, melhor, sempre tem alguém com alguma dor, que a gente costuma falar, usar essa expressão na mentoria, que está precisando ouvir alguém que sabe mais do que eu sei. E não querendo ser prepotente, né? Para todos os caminhos que nós percorremos e todos os erros que nós já cometemos, a gente tem bastante a contribuir. Tá? Então, quando a gente olha para um expert na área de mentoria, a gente pensa que é o cara aquele que vai lá para multinacional, faz um treinamento e resolve. Nós temos o nosso segmento, tem um nicho onde a gente pode atuar, e a gente sabe muito bem, tu sabe muito bem como é que se tenta fazer um posto de gasolina, tu sabe muito bem como é que se monta uma pequena empresa de ônibus. Tu já está dando os spoilers dos outros conteúdos. Mas nós sabemos muito disso. Isso tudo serve para alguém, tudo isso serve para alguém. Essas pessoas estão dispostas a ouvir alguém que já passou por aquilo ali. Então, a mentoria, mesmo que tu às vezes não queira ainda assumir a palavra mentoria, é o caminho que vai te seguir. Tu vai falar sobre como é que se monta um posto de, como é que vocês chamam na Caixa Federal, um correspondente. Correspondente, tu sabe como é. Tem vários pontos de conhecimento que tem gente querendo contratar. E não é para andar de mãozinha, não. É dar aquela luz que precisa ser dada. Não. Então, isso tu não vai escapar disso aí. Entendi. Tá bem? Vai ser bom. Vai ser muito bom. Tá. Vamos marcar uma próxima live onde a gente vai falar um pouco mais de outros conteúdos das nossas experiências. Amanhã eu estou em Curitiba, sexta-feira eu estarei em São Paulo. E eu acho que dá para marcar alguma coisinha para sábado. O que tu acha? Não, podemos fazer para semana que vem, lá para terça-feira. Lá para terça-feira a gente fala, para ter uma cadência, meio que uma frequência pré-determinada, porque senão depois a gente vai começar muito altos e baixos. Então vamos optar pela quarta-feira, porque a terça-feira vai cair na terça-feira de carnaval. É melhor que fique na quarta de cinzas. Tá bom? Tá aí, depois quando começar o ano letivo, e quando eu falo ano letivo, não é por causa da escola, mas eu tenho alguns compromissos nas quartas-feiras, onde eu sou o mestre de banquete, então quarta-feira fica complicado para mim fazer. Mas até o finalzinho de fevereiro ainda estou tranquilo para. Tá bom. Depois a gente troca para outro dia. Depois a gente troca para outro dia. Tá bem? Tá bom? Então, assim, agradecer quem está assistindo e os que assistirão. Isso. E aqueles que eventualmente vierem assistir, que se coloque para nos seguir, né? Dizer que eu já estou fazendo algumas experiências lá no YouTube. Lá é prosa de elevador, tá? É uma brincadeirinha lá de canal também. Vão surgir algumas coisas interessantes, tá? Então fica o convite para o pessoal se inscrever lá no YouTube
e também colocar para nos seguir, né? Nós dois, já aqui. Tá bom? Tá bem? Nos encontraremos em breve. Tá bom, boa noite, pessoal? Boa noite. Um abraço aí todo mundo aí. Vamos ver, é assim que faz o abraço? Aqui é um abraço, esse é um abraço. Tá bom. Então, agora eu vou descobrir como é que desliga, porque eu não sei nem como é que desliga. Bom, aí em cima, lá no cantinho, tem um xizinho. Tá bom. Tá, e naquele xizinho, tu desliga e ele vai perguntar para ti se tu queres gravar e compartilhar. E aí tu vais no compartilhar, pode colocar um texto e compartilha, e ele vai estar lá no teu Instagram, nas tuas postagens, tá? E tu depois permite que eu compartilhe. Tá bom. Que como tu é um anfitrião, depende de... Eu só vou poder compartilhar se tu autorizar. Tá bom? Nós nos falamos em seguida que eu desligar aqui. Isso. Tá bom? Tá bem. Um abraço. Abração. E um abraço para todos que nos assistiram e nos assistirão. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.